Dias atrás, o Brasil observou algo totalmente normal. Parlamentares, sem nenhum tipo de ideologia, sem nenhum tipo de compromisso com o Brasil, se uniram porque eles não têm, sabe, nada. É a união do poder pelo poder. É a união progressista. Você vê, tá lá, Luizinho, Arthur Lira, Alcolumbre, e aí parece que o Alcolumbre tá até no meio, que divide a centro, centro-direita, tá centro, centro-esquerda. Que aí você tem o Pedro Lucas, que Lula convidou pra ser ministro e recusou. O Fufuca, que é ministro do Lula. Aí você vai ali pro outro lado da foto, você vê o Mendes, lá o governador do Mato Grosso, que disse que Bolsonaro não tem nenhum problema ser intimado na UTI. Aí você vê o ACM, Neto, é uma família de políticos, né? Uma oligarquia brasileira. Aí você vê Ciro, né? O fã número 1 de André Esteves no Brasil, Rueda, Caiado. A família do Caiado é bem importante, a gente vai falar dela, por alto, mas a gente vai falar um pouco da família do Caiado. Você vê, né? Caiado aí, que é, inclusive, o representante da direita brasileira. Ciro Nogueira também, ele quer interferir no processo, quer que Bolsonaro escolha a todo custo. E de onde é que saiu, né, essa turma? De onde que saiu essa turma? Enfim, temos aqui outra foto linda, maravilhosa, você vê, né, o Rueda lá do Ciro Nogueira, todos de boca aberta, sabe, cantando o hino brasileiro, o governador do Amazonas lá atrás, aquela turma que não abre a boca pra falar do Brasil, e talvez tenha até um motivo, né, um motivo histórico por trás disso, isso é um comportamento recorrente diante de tantas coisas que seguem se repetindo ao longo de nossa história. Aí você vê, como se fosse pouca, essa festa da fruta, eles ainda querem trazer pra perto o Partido Republicano do Marquinhos Censura. Porque no final do dia, o Centrão é tudo igual, muda o quê? Nada. Desde que tenha cargo pra todo mundo, poder pra todo mundo, por que não se unir? Quais são os valores? Ninguém sabe quais são os valores. É uma massa amorfa. É o poder pelo poder. É o pilar de sustentação de qualquer governo. Por quê? Porque eles têm a máquina na mão. E eles não chegaram onde eles chegaram à toa. Aí, a gente comentou sobre isso nos últimos dias. Isso não viraria um dossiê se não fosse o vídeo a seguir. Eu esqueci que tinha essa notícia. Agora, Ciro Nogueira deu outra entrevista, sexta-feira passada, pra Rádio Dourado, do Estadão. Não tem como falar de golpe sem o Estadão, não tem como falar dos anos 60 sem os golpistas do Estadão, a família Mesquita, realmente, né? O golpe tá no DNA. A gente já fala do Júlio de Mesquita, filho de novo, sob outra perspectiva. Mas enfim, Ciro Nogueira defende que Bolsonaro indique candidato para eleições de 2026 ainda neste ano. Ele já falou, o candidato é ele, Ciro Nogueira. O candidato é ele, pra que pressa? Pra que essa pressa, Ciro Nogueira? Calma, cocada. Você quer a todo custo empurrar uma terceira via, né? No colo do brasileiro, que o brasileiro não aguenta. Por sinal, a terceira via, ela meio que nunca conseguiu governar o Brasil. As lideranças populares normalmente sempre levaram. A terceira via, ela sempre teve aí a reboque dos cargos de vice-presidência. Ela meio que consegue realmente chegar ao poder no FHC, mas ficou ali um tempinho e depois saiu. Mas a terceira via mesmo, sangue azul, real no Brasil, né? Que aí a gente vai falar deles, tava lá na vice do Fernando Henrique Cardoso, né? Ficou do Marco Maciel, que era do PFL. Ah, o PFL. Aqui é um partido mais recente, deve conhecer. Partido Toninho Malvadeza, conhecido como Antônio Carlos Magalhães, avô do ACM Neto. O PFL virou o DEM. O DEM virou, após fusão com o PSL, União Brasil. E o mais interessante de tudo é que essa turma quer te colocar pressa pra escolher o próximo presidente da República. Na verdade, não escolher o próximo. É pra forçar que Bolsonaro entregue o jogo de vez, né? Destrua todo esse sentimento de reconstruir o Brasil de verdade pra gente voltar 4, 5 décadas atrás pra ter mais do mesmo, mais entreguismo, mais pobreza. Eles querem fazer isso com o dinheiro de vocês. Eu não tô falando do dinheiro de vocês porque é o fundão eleitoral, é o dinheiro do pagador de impostos. Não, eu tô falando do dinheiro de vocês, bolsonaristas. Porque o grosso do dinheiro dessa turminha do amor, do União Progressista, vem do quê? Vem de 2018. Quando o Bolsonaro faz uma bancada gigantesca no PSL, um partido nanico que ninguém conhecia. Aí todo mundo do PSL vai embora. Por quê? Porque não tinha espaço. Era sabotada dia sim, dia também pelo Bivar. Não tem o que fazer porque é o presidente do partido. Então, eles se aproveitam disso. Tem que deixar todo o dinheiro pra trás, que é a verba do fundão. Era a maior verba das eleições. E aí, depois essa função, junto com a turma do DEM, consegue criar um partido aí com 60 e poucos candidatos, que é a União Brasil. Então, graças ao dinheiro de vocês, essa turma tá com muito dinheiro em cofre para as eleições de 2026. E aí o Caiado, que quer ser um dos candidatos dessa frente, sequer tem o mínimo de respeito pra baixar a cabeça pra saber de onde que vem o dinheiro do fundão do partido dele. Ele devia ter um pouco mais de respeito pelas pessoas. Mas vamos lá. Posso falar que o nosso dossiê começa daqui. E começa de vários questionamentos que eu fui fazendo. Em um determinado momento eu falei, irmão, aqui agora o bicho pegou e eu tô começando a achar uns documentos muito curiosos. Documentos da CIA, alguns telegramas. Estava ouvindo o meu amigo Ruizão. Rui Costa Pimenta, a partir da causa operária. Eu não ligo muito pro mensageiro, eu ligo muito mais pra mensagem. E o Ruizão, ele começou a fazer uma análise muito curiosa, que ele começou a puxar um histórico desses partidos. De onde é que saiu o PP? E saiu de algum lugar. E de onde que saiu União Brasil? Gente, eles só estão voltando para onde eles sempre estiveram. Eles só estão voltando para onde eles sempre estiveram. E o curioso da análise do Ruizão é que ele diz que o único movimento que hoje consegue salvar o Brasil dessa turma, que não tem nenhum interesse, né, em nada, é o bolsonarismo. Eu falei, mas Ruizão, disfarça, senão os petistas vão te perseguir. Mas vamos aqui ouvir junto. Esse áudio é meio longo, mas eu acho que é bom ouvir, porque essa parte que só o bolsonarismo salva é impagável, né? Se eu falar isso, não vale. Então, tem que vir pela boca do presidente do Partido da Causa Operária, o Partido Trotskista. Vamos lá. Com
partido da ditadura, na época chamava PDS. E foi o nome que a Arena assumiu, né, porque a Arena estava muito queimada. Então eles mudaram para PDS, Partido Democrático Social. Esse pessoal que rompeu formou o Partido da Frente Liberal, PLP. PLP não, Partido PFP, Partido da PFL, Partido da Frente Liberal. Primeiro era a Frente Liberal, depois Partido da Frente Liberal. E esse Partido da Frente Liberal veio a dar origem ao DEM, Democratas. Então, tudo isso são mudanças de nome porque o partido fica muito queimado e tal. E o DEM e outros setores que também tinham feito parte da ditadura, de partidos menores, formaram União Brasil. Então, a União Brasil é basicamente a continuação do DEM. E o Partido Popular é o partido do Maluf, que é o antigo... Não é Partido Popular, é Partido Progressista. Ele se atrapalha nisso, ele tá falando do PP. PDS. PDS mudou de nome para Partido Popular. Agora, União Brasil e Partido Popular vão se fundir. Quer dizer, é a reunificação do partido da ditadura, Arena. Que, ao se fundir, se transformou na maior bancada da Câmara. Isso, logicamente, que tem que chamar a atenção, porque é uma coisa preparatória. O grande problema para esse partido aí é o bolsonarismo. Quer dizer, nas eleições, eles vão se defrontar com o bolsonarismo, que é a principal força em ascensão. O PT não é problema. Porque o PT pode até melhorar um pouquinho eleitoralmente, mas a tendência do PT eleitoral é negativa, não é positiva. No melhor dos melhores dos casos, ele vai crescer um pouquinho, que não é nada. Porque o bolsonarismo é maior, o PT é bem maior no Congresso e a União Brasil é maior. Então, o que está acontecendo? Tudo indicaria, né, uma operação de grande vulto está sendo colocada em marcha pela burguesia. União Brasil mais o Partido Popular, que é a Arena reunificada, caminha para se transformar no pilar do regime político brasileiro. Provavelmente eles vão conseguir um aumento da bancada na eleição, e um dos objetivos deles é impedir que os bolsonaristas tenham maioria no Senado. Porque na Câmara eles não têm controle, apesar de ser a maior bancada. A Câmara é complexo. Eles são 500 e lá vai fumaça deputados. Você controlar isso daí é um Deus nos acuda. Por isso que o parlamento é uma coisa mais democrática. Você controlar um juiz é fácil. 11 é fácil também. O Senado, que são 80, não é muito fácil, mas é mais fácil do que 500. 500 é difícil. Então, a briga pelo Senado vai ser um dos pontos altos. Outro ponto alto vai ser a briga pelos governadores. Porque o regime político brasileiro, nós temos que entender que, devido à peculiaridade da evolução política brasileira, ele é um regime que tem o Estado central, que é poderoso, mas depende muito da política dos governadores. Os governadores, eles não são, na política nacional, figuras de segunda linha, são figuras de primeira linha, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles têm o poder de influenciar poderosamente a máquina estatal. Então, na próxima eleição, o que a gente pode dizer com certeza é que vai ser uma luta entre o grande capital e os bolsonaristas. Onde a esquerda, na melhor das hipóteses, vai ser um apêndice do grande capital. PT, no caso. Até porque o PT já não tem uma política própria. Se as coisas se dão nesse ponto, né, com o Bolsonaro fora da jogada, o próximo governo vai ser um governo dominado aí pela União Brasil, PP, contra o Bolsonaro. Se tudo correr bem para a burguesia. E se isso acontecer, o desastre vai ser monumental. Vai ser uma vitória. Vai ser uma grande derrota. Vocês estão vendo só? Uma derrota. A derrota do bolsonarismo é a derrota do Brasil. E eu acho que aqui não precisa nem traduzir por direitês. Quando ele tá falando do grande capital, gente, ele tá falando de quem? Dos grandes bancos da Faria Lima, os bancos que Ciro Nogueira adora, luta pelos bancos todos os dias, né? Em especial o BTG, que ele ama o André Esteves. Você pega toda essa turma, sabe? Não, tem que acabar com o bolsonarismo, finalmente agora. Porque o PT não é um problema. O próprio Rui Costa Pimenta diz, o PT é uma